Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski. Esse podcast é uma extensão da revista Bioquímica Como Ela É. No episódio de hoje, eu finalmente consegui trazer um dos professores que eu sempre comento daquela cadeira. Então, seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado, Até- Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês aí e participar do projeto, né? Muito interessante o projeto. Vamos lá, até contextualizando um pouquinho mais, o nome dele é Alexander Monteiro. Ele é professor de física e fez doutorado em educação agora por último em 2013. Foi isso, Alex? Isso mesmo. Perfeito. Então vamos só começar. Teu início nos estudos, digamos assim. Eu vi que tu tem um técnico em petroquímica, é isso? Em petroquímica, isso, né? O que aconteceu na oitava série, eu decidi fazer um cursinho técnico. Na verdade, assim, as escolas técnicas eram entendidas como de boa qualidade, né? Então eu acabei prestando, mesmo sem necessariamente ter aquele interesse em fazer a área técnica, né? Não é o que me motivava, era mais pela qualidade ali do colégio. Na época, o técnico era junto com o ensino médio, né? Então era um curso só que eram os dois juntos, né? Então, eu acabei fazendo petroquímica e trabalhei muito pouco na área, né? Eu fiz só o estágio depois para sair com o técnico e trabalhei uns 2 meses como técnico propriamente dito até entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu decidi sair do trabalho, né? E tu tinha mais algumas opções provavelmente para escolher desse técnico. E por que que tu resolveu fazer o de petroquímica? Bom, na cidade onde eu morava, né, em Campinas, lá em São Paulo, tem duas escolas técnicas de renome, que é o ETCAP e o Cutuca, né? Eu prestei os dois. O que eu queria mesmo era processamento de dados no Cutuca, que eu acho que é o que eu me interessava mais ali. Eu tive um DGT-100, né, um computador lá da década de 80, bonzinho. Então, eu comecei a ter um contato com programação ali, precisando jogar joguinho, né? A gente ia jogar joguinho, precisava programar o joguinho para jogar, né? E daí eu tive essa experiência e gostava muito. Então, eu queria fazer o técnico em processamento de dados. Só que eu não passei nessa escola técnica, ela era muito concorrida. E tinha outra que eu também me interessava, também, assim, digamos, em fazer um curso técnico, e acabei optando nessa outra escola. As opções eram química, bioquímica e petroquímica. Eu ali escolhi petroquímica, não saberia dizer por quê, necessariamente. Circunstâncias da vida. Perfeito, perfeito. E desse curso técnico, como é que foi a passagem, o processo de entrar na física, assim? Foi o teu próximo passo, seria isso? Isso daí é bem interessante, né? Porque é importante considerar esse fator, né? Ali no ensino médio, eu não tinha muita noção do que eu queria fazer no ensino superior, né? Tinha feito técnico, grande parte do pessoal que fez o técnico ali foi para o ensino superior, né? E daí a gente até pode pensar assim, pô, então qual que foi o papel daquele curso técnico ali da minha turma? Porque grande parte foi para o ensino superior, né? E eu estava meio perdido, né? Não sabia exatamente que curso prestar, né? Não tinha interesse propriamente dito em nenhum, né? Mas eu me dava bem em física. Eu falei assim, eu acho que eu vou prestar física, né, para ver o que dá, né? Tem um dado interessante, assim, é um dado qualitativo, né, que eu acho que é bem significativo. Na minha turma de petroquímica, se eu não me engano, eram 30 vagas, né? Dos 30 alunos aí, né? Eu tenho contato, tenho um grupo de WhatsApp deles, e tudo mais. Eu sei que pelo menos 4, incluindo eu, somos professores do ensino superior em universidades públicas, né? Então você vê aí mais de 10% daquela turma,
né, se tornou professor no ensino superior, né? Outros têm, inclusive, Título o uma boa, doutorado hein? e não é professor do ensino superior. Então, veja só como é significativo, né? Um curso que é para formar técnicos, né? Para exercer um, a, ir logo para o mercado de trabalho, né? Ele não estava cumprindo, de certa forma, esse papel, né? Ele estava sendo um trampolim, né? Inclusive acabou sendo um trampolim para mim para o ensino superior, né? Mas tu enxerga talvez como que esse curso tenha dado só aquele gostinho assim do que seria de repente estudar, e aí tu pegou o gosto por aquilo e quis ir mais, ou como é que tu enxerga mais ou menos esse processo? Eu vejo como eu gostei bastante do curso, né? Bastante química ali, né? Então me ajudou a ter uma noção ali melhor, uma base boa de química, né? Porém, não era muito o que eu queria fazer. E quando eu comecei a trabalhar numa empresa, né, que fiz o estágio e tudo mais, era uma ótima empresa, né, prezava muito pelo funcionário, né, muito mesmo, né, e não, vou citar até um exemplo, né, teve um dia que eu cheguei resfriado ali na empresa, né, para trabalhar, né? Daí, quando eu cheguei resfriado, o meu chefe olhou para mim: Você está resfriado? Eu falei: Estou resfriado. Daí ele virou e disse: Passa lá no médico, ali na medicina do trabalho. Né? Daí eu fui passar no médico, me deram 3 dias de atestado. Né? O próprio médico da empresa, né? Deu assim, nossa, né? Mas como que é, né? Isso não é um prejuízo, assim, para a empresa? Logo chega meio resfriadinho, assim, não era nem gripe, era resfriadinho, né? Nariz ali meio ruim. E daí o médico virou e disse assim, não, na verdade é o contrário, né? Isso aumenta a produtividade, né? Porque se você chega doente lá, você passa esse resfriado para outros funcionários, você já não vai trabalhar com a mesma qualidade, passa esse resfriado para outras pessoas, que daí também diminui a produtividade, né? Aumenta esse risco de acidente de trabalho, então é menos custo a gente te deixar. E não é porque somos bonzinhos, né? Ele até disse isso, é porque é menos custo mesmo a gente te deixar. E isso me impactou, né, em termos de gestão de pessoa, né? É, dificilmente, não passei em nenhuma outra empresa que tinha esse tipo de relação com funcionário, né? Mas me impactou por ser o meu primeiro trabalho, né? Então teoricamente tu já estava bem encaminhada, assim, não foi uma questão de frustração, né, sei lá, tu precisa de uma vaga melhor. Não, tu já estava até com uma vaga boa, só que não era exatamente aquilo que tu queria, isso? Isso, isso. Perfeito. Tá, e aí como é que foi? Como é que foi entrar na física? Como é que começou? Como é que foi o processo dentro do curso de física, assim? Dentro do curso de física, né? Quando eu prestei vestibular, eu prestei 2 universidades somente, né? A Unicamp, a época era a FUVEST, só que na FUVEST tinha a Federal de São Carlos dentro, né? Na primeira vez que eu prestei o vestibular, eu não passei, eu fiquei na segunda fase dos dois, né? Mas também eu não estava tão interessado em passar, porque tinha o estágio para fazer do técnico, né? Então eu queria fazer estágio. Na segunda vez eu já queria passar. E daí já estava aquilo, poxa, mas eu estou empregado na química, mas quero fazer física, qual que é a relação, né? O que a empresa ganha um pouco com isso, né? Se eu fosse fazer química, eles ainda me incentivariam tudo, né? Então eu realmente vi, não, então eu vou me dedicar aos estudos e vou. Eu tinha essa possibilidade, então tenho uma estrutura familiar de certa classe social que me permitia fazer essa escolha de somente estudar no ensino superior, né? Daí, na segunda vez que eu prestei, eu passei nos dois, né? E acabei optando pela Unicamp porque já era perto de casa, né? Já era ali. E tinha um pouco aquilo, né? Na época, isso daí não pode rir agora, né? Mas todos os meus colegas estavam prestando biologia.
né? Porque biologia, oceanografia em Florianópolis, então era o auge, né? Todo mundo queria prestar oceanografia em Florianópolis, né? E eu não tive, por ter feito técnico em petroquímica, eu tive pouca biologia, então eu não tive uma relação muito próxima com a biologia, eu não queria fazer física, só que eu tinha que justificar que a física era legal. Como que você justifica? Para qualquer pessoa que eu falava assim, eu faço física, a pessoa dava um passo para trás, né? Esse cara é louco. Esse cara é louco. O que ele está fazendo nesse curso? Pois então, já aproveita aí a situação, já advoga aí para física. Explica pro pessoal por que é legal. Então, daí justamente, eu tinha que justificar. Daí o que eu comecei a fazer? Fui fazer iniciação científica em astronomia, né? Porque daí, não, eu faço física, mas eu faço iniciação científica em astronomia. Daí é outra coisa, né? Daí todo mundo motiva, porque realmente a astronomia é, um, é uma área, né, que cativa muito o público em geral, né? Então foi bem interessante. Dentro do curso que eu acho que eu comecei a descobrir mais ali o gosto ali pela física, né? Então diziam assim para mim que, nossa, o curso de física é extremamente difícil, né, tem que estudar. Eu nunca fui um cara que estudava no ensino médio, eu não estudava assim, sabe, que eu prestava um pouquinho atenção na aula ali, fazia a prova e ia passando, e passava bem até, não passava raspando, mas nunca fui de estudar. Daí, quando eu entrei na faculdade, bom, física é difícil, eu preciso estudar, né? Daí eu comecei a ter um pouco de gosto aí, fiz 2 anos de iniciação em astronomia. E daí normalmente, né, acontece muito isso dentro do curso de física, que muitos estudantes têm uma certa crise ali dentro do curso, né? Dizem normalmente, se você não tem a crise na graduação, você pode ter a crise na pós-graduação, se você continua estudando física, porque é um curso muito puxado, a média minha era 7, então a minha média era 7, né? Para eu passar, né, tinha que tirar nota 7, senão ficava de exame, né? Era bem puxado, e isso acabou um tempo com a dedicação com os estudos, descobrindo o mundo da universidade ali um pouco, festas e tudo mais, eu me desestimulei um pouco na metade do curso, ali um pouco mais para frente, eu cheguei a me desestimular um pouco, né? E fiquei, acho que 1 ano, quase 1 ano e meio, à deriva no curso, né? O que é um pouco essa deriva? Eu fazia só disciplinas eletivas, né, que eu tinha interesse, fui fazer isso, era bem interessante. Lá tem oportunidade de fazer disciplina em outros institutos, né? No Instituto de Artes, na música, eu fiz 6 disciplinas, né, para ter uma noção. Então, eu ia fazendo disciplina com Que o pessoal da disciplina, música. desculpa te interromper, mas que disciplinas foram essas? Como é que tu foi parar lá? Como que isso Ah, aconteceu? eu gostava muito de tocar violão, na época tinha banda, tudo. Eu não sei se eu quero realmente física. Ali na metade do curso, durante essa crise aí, comecei a pegar um monte de disciplina de outros institutos. No Instituto de Arte, eu lembro de ter feito história o que acontece, né? Isso é importante, né? Num curso de música, né, você tem as disciplinas que são em grupo ali em geral, né? E tem algumas disciplinas que é mais o aluno com o professor, que é estudo mais orientado, né? Então, essas de estudo orientado eu não conseguia fazer, eu conseguia fazer as mais gerais, né, junto com os outros alunos ali da música, né? Então, eu fiz História da Música Popular 1 e 2, Harmonia 1 e 2, a apreciação musical, teve umas assim, e realmente encanta, né? Porque daí o trabalho final da disciplina de harmonia é compor uma música com outros estudantes.
É maravilhoso, isso de trabalho final é maravilhoso. Daí você coloca na partitura ali, né? E eu gostava isso de compor tudo, então foi bem interessante é, esse lado. Né? E como que tu deixou de ficar perdido, digamos assim? Eu lembro de tu já ter comentado que tu teve um estalo assim mais para o final do curso, que aquilo te ajudou muito. Acho que foi quando tu fez uma cadeira de filosofia, se eu não me engano. E como é que foi esse processo, assim, o que é dentro dessa cadeira te levou a compreender melhor o curso de física e conseguir levar adiante os teus estudos na física, assim? Isso. Eu fiz uma disciplina de História da Ciência, né, que era com uma professora que estudava História Natural, né, do século XVIII, assim, né? E aquilo realmente me abriu, né? Porque até então o curso, o que acaba deixando um pouco, abre um pouco a crise ali do curso de física, porque a gente resolve muito exercício. Você vai resolvendo muito exercício, e muitas vezes você não sabe exatamente o que está acontecendo em termos conceituais, né? Daí eu fiz essa disciplina de História da Ciência, né, numa dessas disciplinas que eu ia pegando letiva, extracurricular, escolhi lá no Instituto de Geografia, né, então era em outro instituto, História da Ciência, lá tem o Departamento de Políticas Científicas e Tecnológicas, que é bem forte, bem interessante, tem pesquisadores muito bons nessa área, de ciência, tecnologia e sociedade, sociologia da ciência, né? E eu fiz essa disciplina de História da Ciência e aquilo parece que me abriu o mundo. Né? Começou a me mostrar a ciência de outra forma. Olha, dá para olhar de outra forma, outro tipo de relação, né? Aspectos sociais muito fortes dentro da, da ciência. Né? E eu comecei a olhar com outros aspectos sociais e epistemológicos também, né? Dentro da ciência. E isso foi até interessante, porque depois de eu ter feito essa disciplina, eu falei, bom, eu vou terminar o curso de física. Eu voltei para o curso de física, né? Fui fazer as cadeiras mais do final, e eu não tirava menos do que 8, 9 nas cadeiras do final. Né? E era porque eu comecei a olhar a disciplina contra o modo. Eu falei assim, não, os exercícios é só um apêndice ali da disciplina. Né? Eu preciso entender realmente o que está acontecendo. Quando eu começava a entender o que estava acontecendo, os exercícios saíam muito mais fáceis. Né? Eu tinha algumas Mas, estratégias. Né? mas como que tu conseguia, por exemplo, tu, tu, tu enxergava o exercício como um apêndice, mas como que tu conseguia balancear a situação de, por exemplo, tu querer compreender o todo e ao mesmo tempo ter aquele exercício ali, tu entendia e aquele exercício te ajudava a compreender o todo, ou tu sentia aquilo que ficava, tô patinando, tô fazendo isso aqui, mas não tem necessidade de fazer isso aqui. Como é que era a relação assim com isso? Eu percebi que os exercícios tinham estratégias de resolução. Né? Então, você tem que identificar alguma igualdade ali que vai relacionar dois conceitos, você tem que fazer algum tipo de transformação ali nas equações, então sempre tinha algum tipo de estratégia. Então, quando eu ia fazer o exercício, né, eu tentava olhar qual era o tipo de estratégia ali. Né? Mas o exercício pouco me ajudava a entender o conceitual. Né? O conceitual, eu comecei a explorar bastante os professores, então eu comecei a sentar na frente e a perguntar muito para os professores, assim, de tentar extrair ao máximo, e me marcou também um colega meu que já fazia iniciação também, que era muito bom, né? A gente juntava um grupo de alunos na biblioteca e começava a discutir os conceitos de mecânica quântica, por exemplo. Então, ia lá, pô, mas o que está acontecendo? Como que é isso? Tudo mais, né? Então, e isso me marcou, né? A gente até fazia esses exercícios juntos, né? Mas as discussões ali conceituais começaram a ser mais preponderantes. E isso me fez manter no curso. Me fez duas coisas, né? Uma, manter no curso,
né, tendo no final do curso notas até inclusive mais altas do que eu tinha antes, e é interessante, assim, com uma facilidade maior, então realmente parece que abriu um mundo, né, porque eu já não precisava mais me esforçar tanto para aquilo. E isso, essa disciplina de História da Ciência, assim, né? E a outra, de que eu não queria fazer pós-graduação em Física. Isso me deixou claro. Não, eu preciso discutir esses aspectos mais filosóficos, sociológicos da ciência, preciso um pouco isso. E a disciplina me marcou, em termos de ensino, uma outra situação, né? Que eu estava adorando, né? Compreendendo ali a disciplina muito bem, e ela tem aspectos da relação de como se olha para o conhecimento, né? Se é um olhar mais positivista, mais realista, mais relativista, né? E o que aconteceu? Numa das últimas aulas, né, eu lembro muito bem de um garoto da engenharia levantar a mão e fazer uma pergunta, daquelas perguntas assim, que não tinha entendido nada da disciplina inteira, né? E a cara da professora me marcou muito, assim, né? Que ela até desceu assim e falou: ai, meu Deus, não acredito, entendeu? Que eu tive que escutar essa pergunta. E eu entendi por que ela tinha ficado assim, porque eu tinha entendido por que a pergunta era totalmente sem sentido ali, né? Então, me deu, por um lado, me marcou assim, então eu estou entendendo, talvez, acho que estou entendendo ali o posicionamento dela, né? E o segundo aspecto dessa pergunta, né? O quão difícil é se aproximar dos conceitos ali, da forma de olhar que a história e a filosofia da ciência vê, né, para esse conhecimento científico, né? Não é uma coisa fácil, né? Esse aluno passou o semestre inteiro ali tendo contato tudo e foi fazer uma pergunta extremamente ingênua no final da disciplina. Não é fácil isso, né? E muitas vezes não adianta uma disciplina só dentro do curso para fazer esse movimento, né? Mas essa tua visão de não é fácil, tu tem agora, depois de alguns anos trabalhando com outras coisas, com materiais similares a isso, ou tu teve essa visão também naquela época, quando tu estava fazendo a cadeira? Não, daí foi uma soma de situações que foram é, é, convergindo para essa percepção, né? Então, não querendo mais fazer física, né? Eu segui os estudos na física. Quando eu terminei a graduação, eu comecei a dar aula, né? Eu falei, vou fazer pós-graduação em educação, né? Tô dando aula, lá em educação eu consigo discutir. Tinha um professor que queria trabalhar com ciência, tecnologia e sociedade. Daí eu falei, opa, aí com ciência, tecnologia e sociedade, ali na educação, consigo ter esse olhar um pouco filosófico, sociológico sobre a ciência, né? E daí, nisso, eu fazendo mestrado na Faculdade de Educação, eu já sabia que tinha esse grupo, o DPCT, né, dentro do Instituto de Geografia, lá na Unicamp, que trabalhava muito com esses aspectos. E daí, das 4 disciplinas que eu tinha que fazer no mestrado, eu fiz 2. As 2 que eu podia fazer fora do programa, eu fiz dentro lá desse DPCT, né? E ali eu tive estudos mais aprofundados em sociologia da ciência, em ciência, tecnologia e sociedade, né? Que me marcaram bastante, assim. E o que acontece? Eu comecei a acompanhar, daí a Unicamp, posteriormente, esse departamento instituiu uma disciplina que é geral na Unicamp, ou qualquer curso pode pegar, que é de Ciência, Tecnologia e Sociedade. E uma dessas professoras de uma dessas disciplinas aí da pós, né, começou a ministrar essa disciplina e ela começou a dizer assim, olha, não dá, uma disciplina não é suficiente, não está servindo para nada. Eu estou ficando extremamente insatisfeita, né, porque eu não consigo, né, colocar uma sementinha ali nos alunos num semestre inteiro para que eles percebam a ciência de outra forma, né? E comecei a ver que isso era bem recorrente,
atravessa a situação, uma professora titular tendo essa dificuldade, né? Quando eu fui coordenador de curso também de graduação numa faculdade particular por quase 5 anos, né? E eu tive a oportunidade de contribuir com montar a matriz curricular desse curso, né? Daí, quando eu fui montar, eu fiz questão de ter uma linha dentro desse curso que trabalhava só com esse tipo de aspecto, né? Filosófico, histórico e sociológico da ciência. Então, eram 4 disciplinas, uma depois da outra, uma em cada semestre, né? Que ia trabalhar especificamente com esse direcionamento, porque eu já sabia que uma disciplina não era suficiente. Então, vamos lá, vamos colocar 4, né? Vamos ver o que dá, né? E eu fiz mais uma coisa, nas disciplinas específicas, né, como coordenador, e eu estava contratando professores, eu sempre fui pegando professores que eram da área específica, mas que tinha alguma coisa ou de história da ciência, ou de filosofia da ciência, para eles irem inserindo nas outras disciplinas também do curso alguns aspectos. Eu falei, bom, agora com isso alguma coisa tem que mudar, né? Daí acabei E aí, mudou ou não mudou? não fiz uma investigação a fundo, né? Mas dava para perceber que eu fiquei, na verdade, eu fiquei eu fiquei planejando o início do curso. Quando começou o curso, eu fiquei 1 ano só, né? Só o primeiro ano, né? No segundo ano, eu passei na URGS e acabei deixando lá o emprego para ir para a URGS, né? Mas, assim, eu tive esse curso de graduação e tive um de especialização que também fiz isso. E na especialização eu tive um bom retorno. A especialização começou 1 ano antes, então eu peguei a primeira turma fechando, e realmente a primeira turma virava e dizia assim, olha, mudou o meu jeito ali de olhar para a ciência, né? Era um curso de especialização interdisciplinar, né? Então, que buscava o ensino de ciências interdisciplinar, com professores de física, química, biologia, né? E eles diziam, olha, mudou realmente, está causando impacto ali nas minhas aulas, eu estou mudando as minhas aulas, então isso, falou, bom, se está na especialização meio dando certo, talvez tenha algum reflexo aí na graduação também, né? Sim, sim. E, por exemplo, tu enxerga que essa a tua linha de trabalho agora é muito por uma motivação, por uma questão, assim, uma insatisfação que tu teve durante o teu ensino, que tu enxergava aquilo, ficava, te dava agonia, e aí tu começou a trabalhar com isso? Tu enxerga que foi dessa forma, assim, ou não? Eu acho que muito que dos caminhos que eu sigo é um pouco que vai aparecendo, viu? Isso daí é bem interessante. Parece, né? Como cientista, acho que eu não posso dizer isso, mas é quase um destino, assim. Parece que vai procurando, né? Os caminhos vão se abrindo. Eu nunca tive assim, vou. Teve essa questão da insatisfação ali na graduação, que eu fui para a educação, mas não era a educação me motiva, né? Mas quando eu fui para a educação, me encontrei na educação também, né? Então, parece que a vida vai me levando, né? Um pouco assim. Acho que é um pouco isso, né? A vida foi me levando e eu fui me encontrando, né? E nisso que a vida vai me levando, parece eu vou me remetendo a algumas percepções, né? Alguns questionamentos que eu tinha lá no ensino médio. Eu falo, nossa, mas isso parece que eu já tinha essa inquietação lá no ensino médio, eu lembro um pouco disso, só que não foi saliente, né, essa inquietação para me movimentar, ou pelo menos não teve né, eu vejo a posteriori, né, digamos assim, eu fui por um caminho, poxa, mas parece que isso me perseguia, parece que eu tinha que vir para esse lado, né? Quase que uma sensação assim, mas nada de que eu já soubesse que eu ia para aí. Não, isso eu
nunca tive, né? A vida foi me levando um pouco, né? E para tudo, até essa disciplina que eu dou na URGS, explorando a matéria do átomo à célula, né? Ela também apareceu, né? Então, eu conversando com a professora Neuza, ela diz, olha, tem essa disciplina, e eu falei, eu trabalhei num curso interdisciplinar dela, então talvez essa disciplina seja interessante para ti, né? Eu fui lá ver a disciplina, poxa, gostei, eu quero, entendeu? Aceito o desafio, né? Vamos ver o que dá, né? Dá para ser alguma coisa. Então, também é algo um pouco desse tipo, né? As coisas vão convergindo, né, de certa forma, vão caminhando. Pois então, vamos aproveitar o gancho aí e como é que tu entrou na interdisciplinaridade? Como é que isso apareceu assim na tua carreira e por que tu entende isso como importante? Né? É bem interessante, né? Na primeira faculdade particular que eu ministrei aula, né, teve uma vez que me ofereceram uma disciplina de interdisciplinariedade. Eu sem saber exatamente o que é isso, bom, vamos lá, vou estudar, né? É, daí parte do aprendizado, né? Essa primeira disciplina foi muito de definição, né? Eu não sabia o que é, eu tinha que me apoiar em alguma coisa, então eu pegava os livros, tá, vamos lá, tentar definir que não sei o que, desenvolver um projetinho, alguma coisa assim, né? Então a interdisciplinaridade parece que foi me perseguindo também, porque daí eu saí dessa faculdade, entrei numa outra que como coordenador de um curso interdisciplinar, né? Então, tá bom, então vamos lá, aceito o desafio de novo, né? Então, tinha que contribuir ali com montar a matriz curricular do curso, pensar essa matriz curricular do curso. Daí foi bem interessante, porque a instituição contratou uma consultoria, né? E nessa consultoria vieram 3 professoras, uma da física, uma da química e uma da biologia, que são de renomes nacionais, né? Do ensino dessas 3, que participaram de vários projetos curriculares aqui no Brasil, tudo mais. Então, de repente, eu me vi, né, um novato, coordenador de curso novato, né, tendo 3 professoras bam nacionalmente, né, para me ajudar a montar uma matriz curricular, né? Então, o pensar foi maravilhoso, né? Porque as 3 ali, né? Eu no meio das 3, escutando as 3, né? Ouvindo ali, né? As percepções e colocando às vezes minhas inquietações, isso foi me ajudando a ter um pouco de uma noção um pouco melhor, né? E daí nessa instituição também, né? Uma das coordenadoras de um dos outros cursos, né? Eu era coordenador do curso de Ciências da Natureza, da coordenadora do curso de Linguagens, fez doutorado com a Ivani Fazenda, né? Que até então eu sabia que ela era reconhecida, mas eu não entendia muito bem ali o posicionamento da Ivani Fazenda, sentia falta, assim, né? Parece que a gente tem um lado que precisa de uma definição, né, para os termos, né, ou um lado epistemológico de deixar muito claro, né, o saber ali que estamos lidando, né, e quando eu li Ivani Fazenda eu não via isso, né, então, poxa vida, né, Pois e então, deixa começava eu, a ver. deixa eu só fazer um parênteses, então. Se tu puder contar também pro pessoal que está ouvindo, quem é a Ivani Fazenda, o que mais ou menos assim, até pode ser sucintamente, o que ela faz, com o que ela trabalha, para também já o pessoal conseguir compreender. A Ivani Fazenda é uma professora, acredito que é a maior referência sobre interdisciplinariedade no Brasil e ela é reconhecida nisso internacionalmente também. Então, só para ter uma noção, tem um autor francês que escreveu
um artigo contando de 3 momentos da interdisciplinaridade, 3 perspectivas de interdisciplinaridade, e a terceira perspectiva de interdisciplinaridade, né, perspectivas internacionais, né, e a terceira perspectiva é a da Ivani Fazenda. Né? Então, o autor francês reconhece, né, a Ivani Fazenda como quem inaugurou, né, essa terceira perspectiva, que eu também não entendi até então muito bem. Né? Então, e daí a aluna dela me colocou uma questão, olha, mas justamente ela não está buscando uma definição ali para a interdisciplinaridade. O que ela pesquisa não é isso. Né? O que ela pesquisa não é o que é interdisciplinaridade, né? Mas é a pessoa vivenciar a interdisciplinaridade. Né? Então, o que é esse vivenciar a interdisciplinaridade? Né? Ter essas relações com conhecimentos. Então, o aspecto ontológico, né? Esse autor francês chama de fenomenológico, né? Mas tem outros que chamam mais de um olhar ontológico e não epistemológico. Né? E era justamente isso que me sentia falta, né? Que eu estava num momento que eu precisava muito dessas definições, do saber o que é, um pouco o aspecto epistemológico ali do conhecimento, e começou a me abrir, não, peraí, é possível olhar para o conhecimento com outros aspectos, né, que não o epistemológico. Não que seja mais ou menos, não, é diferente. São aspectos diferentes. E foi essa aluna a Maurina, né, que me mostrou esse aspecto, né, que foi bem interessante. Né, e eu comecei a olhar a interdisciplinaridade com outros olhos. E isso refletiu na disciplina. Né. Era isso até que eu ia comentar, porque eu lembro de também conversar contigo sobre uma outra disciplina que eu tive e comentei que a gente, no decorrer dessa outra cadeira, desse outro curso, eu senti que se tentava muito definir o que era interdisciplinaridade e não se conseguia chegar próximo, ao menos do que eu tinha do que eu entendia como interdisciplinaridade. E aí quando eu te falei isso, tu justamente comentou, pô, é por isso que na disciplina de Explorando a gente não tenta dizer ou apresentar o que seria esse conceito, e sim e aí agora a gente consegue ir juntando também com o teu processo com a tua carreira, digamos assim, né, que a gente consegue entender, porque daí tem a questão da Ivani, que tem os processos, e aí tu começa a juntar isso e entender por que dentro de Explorando tu faz esse processo de experiências que conseguem te levar a entender um pouco mais sobre o que é a interdisciplinaridade, assim. E se tu puder contar como é que foi a criação, ou como é que tu entrou na disciplina Explorando, e contar também um pouco mais como é que é a cadeira de Explorando, fica um momento aí. Tá. A ementa, né, dessa disciplina de Explorando, né, o foco dela é trabalhar com conhecimentos interdisciplinares, né? Ali na interface entre física, química e biologia, né? Então, é uma coisa que já me saltou aos olhos, né, na disciplina, que tinha essa questão de trabalhar conhecimentos interdisciplinares, né, mas não tinha nada de que se colocava que tinha que se discutir o que era interdisciplinaridade. Né. E eu confesso para você que no primeiro e no segundo oferecimento eu tentei inserir um pouco essas discussões. Né? Tive aí um certo retorno interessante, principalmente no primeiro oferecimento, foi interessante. Né? No primeiro oferecimento eu tive um retorno, foram só 3 alunos, né, no primeiro oferecimento, de uma das alunas que realmente percebeu, né, associar a perspectivas interdisciplinares que eu trazia para a discussão ali,
e associar com as vivências que estavam sendo feitas, mas os outros 2 alunos não relacionou, né? Eles sempre traziam, mesmo discutindo teoricamente, eles sempre traziam percepções mais de senso comum sobre interdisciplinaridade, né? No segundo oferecimento, quando eu tentei fazer esse movimento de novo, né, me parece que eu não conseguia de novo. Né? Não, olha, não estou conseguindo, né, sair dessa questão, e eu me lembrei daí da história da ciência lá, né? Pô, será que em um semestre eu consigo fazer isso? Acho que eu não consigo fazer isso num semestre, né? Daí veio a pandemia, né? E essas questões mais teóricas iriam começar a ficar mais difíceis, já não tinha na mente essa questão de discutir a interdisciplinaridade teoricamente, então eu já imaginei ali, né, já trabalhando com o Marcelo, bom, então eu vou deixar isso de lado, né, e focar bem nas experiências. Eu acho que isso tem aí pode vir a ter um bom retorno. E a conversa que a gente teve num dos dias foi bem interessante, porque daí eu tive esse retorno, né? Que a conversa, me corrija se eu estiver errado, né? Foi um pouco que você tem uma noção do que é interdisciplinaridade, tem contato com outros lugares sobre interdisciplinaridade, sente que aquilo não é interdisciplinaridade, mas ao mesmo tempo não sabe dizer o que é interdisciplinaridade propriamente dito. E daí foi interessante que daí você colocou isso para mim, né? E daí eu falei disso assim na disciplina, né? Mas justamente a gente não trabalhou isso na disciplina, né? Eu não falei para vocês, não tem como você saber. Eu não falei para você. Né? Você está sentindo alguma coisa. Né? Está tendo percepções aí, né? E isso é muito bom. Né? Isso já é um movimento aí de mudança essencial, né? Que muitas vezes eu trazer teoria, eu não consigo causar esse movimento. Né? Pode surgir lá no final do curso a pergunta totalmente ingênua, que você vira assim, poxa, mas a gente leu, e a percepção não atingiu, né? Então tem esse outro lado que é bem interessante. Eu acho que a gente acabou investindo por aí na disciplina, redirecionou para esse lado, né? E talvez isso também seja um pouco reflexo, assim, que nem da questão, por exemplo, da cadeira que tu fez sobre a história. Eu acho que muito assim, eu falando que eu acho sobre o que tu viveu, né? Assim, vamos fazer os grandes parênteses sobre isso. Mas eu acho que talvez a sensação que tu tenha passado, assim, naquele momento é de compreender um pouco melhor o que a linha de raciocínio das pessoas que trabalham com conhecimento, assim, tipo, ele trabalha com isso, mas por que ele trabalha com isso? Eu acho que a grande mágica, talvez, assim, seja tu conseguir entrar nesse processo, nessa linha de raciocínio do pesquisador, do cientista da área que for, e eu acho que isso que faz tu compreender melhor também a matéria. E acho que é o que também acontece na disciplina. Tu não expõe e diz, é isso aqui, mas tu consegue trazer um pouco o aluno para essa linha de raciocínio, para ele começar a entrar um pouco, viver um pouco daquilo que tu tem, assim, que tu já viveu e começa a apresentar. E eu acho que isso que faz com que a gente comece a ter essa visão, essa definição, talvez, mais inconsciente. Ao menos é o que eu sinto também, né? Não, não sei também como é que foi o relato de outros alunos, mas eu entendo assim que o que acontece é mais ou menos isso. E isso ajuda muito quando tu consegue entrar assim na linha de raciocínio, por exemplo, de alguma coisa, tu compreende melhor o todo, né? Porque é muito complicado. A gente trabalha muito com o produto final, às vezes do todo, assim, né? E eu acho que é o problema que a gente tem, por exemplo, no fundamental, no ensino fundamental, no ensino básico, assim, porque a gente expõe muito o conteúdo final,
e o aluno não conseguiu entender por que tu está expondo aquilo, assim, por que tu está me passando isso? Não faz sentido, né? Isso não tem vínculo com a minha vida. E aí acho que quando a gente tá desvinculado, assim, a gente não consegue pegar gosto também por aquilo. Eu não sei como é que tu enxerga isso. Acho que tem isso, né? E é bem interessante, assim, na disciplina, a gente não trabalha com aspectos teóricos de interdisciplinariedade, mas a teoria sobre interdisciplinariedade está ali presente muito forte, né? Vou citar 2 exemplos, né? Por exemplo, tem atividades que a gente traz, por exemplo, uma atividade de julgamento, como o aspecto político da interdisciplinariedade é muito presente. O aspecto político da interdisciplinariedade é um olhar sobre a interdisciplinaridade de um autor, Gerard Fourré, né? Então está ali presente, a gente traz, né, e trabalha, olha, tem esse aspecto político também que pode ser pensado dentro da interdisciplinaridade. A Ivani Fazenda, né, eu reconheço ela muito presente, né, nesse aspecto do ontológico, quando tem os diálogos entre eu e o Marcelo, nos remetendo à história nossa de formação, né? O que nos leva a ver determinado conceito de tal forma? A gente reconhece isso, a gente reconhece que tem limites, né? Que não são limites só nossos, né? São limites da nossa formação. E a gente vai passando isso para os alunos. Olha, eu estou lá como representante da física, mas eu também não sei tudo da física, né? E olha, a minha formação me conduz a olhar um pouco para esse lado, mas talvez não seja assim, né? E o Marcelo vai trazendo. Então, quando tem o diálogo ali com o Marcelo, trazendo esse aspecto da química também, isso se torna mais saliente e deixa-se de se questionar a pessoa, né? Não é mais a pessoa que está em jogo propriamente dito ali, se ela sabe ou não. Por quê? Porque o saber tem esse contexto histórico, né, social, né, de relações, né, e isso vai se tornando, né, saliente ali, né, da nossa trajetória de vida. E isso é muito Ivani Fazenda, né? Então, E como isso é complicado esse processo, por exemplo, hoje, de reconhecer os limites, reconhecer as falhas, por exemplo, assim, a pessoa entender, pô, eu sei, eu estudo, por exemplo, tu tem mestrado, tu tem doutorado, mas mesmo assim tu ainda conseguir reconhecer de que tu tem tuas limitações, de que tu não conhece tudo, de que tu nem é viável, né, que tu conheça tudo, por exemplo, sei lá, da física. Não é viável isso, não é viável eu, mesmo tendo, sei lá, mais 30 anos estudando biologia, estudando alguma área da biologia, eu não vou saber. E às vezes também, ao menos eu sinto isso, acho que também a grande, que nos move muito em relação a isso é essa incompletude, é essa falta de. Eu não tenho conhecimento, por isso que eu continuo estudando, por isso que eu continuo indo em direção nesse caminho, justamente para conseguir um pouquinho mais, um pouquinho mais. E eu acho que às vezes essa incompletude, essa falta, essa falta de linha de chegada, talvez, para certas pessoas é muito complicado assim de lidar, sabe? Para certas pessoas não, acho que para a maioria das pessoas, na verdade, é complicado de lidar. Mas ao mesmo tempo é bom. Eu enxergo como sendo uma coisa boa, assim, porque seria tão ruim tu chegar, tu trabalhar, daqui a pouco tá, tu chegou, acabou, tá, e o que eu faço agora? Então, é engraçado, assim, eu acho legal esse processo, porque a gente precisa disso, né, de forma geral. A gente precisa entender que nem todo mundo vai conseguir saber tudo e que as coisas nem sempre têm um fim, tem uma linha de chegada, assim. Então, é bem... A cadeira de explorando, para mim, foi bem importante, assim, modificou também muita coisa da minha visão, assim, em relação a muitas coisas, principalmente de enxergar, pô, mas esse negócio tem muito a ver com
que eu penso assim, pois é esse tipo de linha de ensino que eu queria que tivesse em mais lugares. E até aproveitando isso, eu lembro de ter comentado uma vez que a gente não tem como ter ensinos só em cima disso, só em cima, por exemplo, só em cima de trabalhos interdisciplinares que tu precisaria, em certos momentos, de trabalhos disciplinares. Como que é isso? Como é que funciona mais ou menos isso? Acho que a gente pode dizer um pouco assim, a êxtase que se tem com a disciplina é justamente porque ela é diferente do restante do currículo. Se ela for igual ao currículo, ela vai ser a mesma coisa e vai perder essa essência essa êxtase, né? Então, a gente tem muitas vezes a noção, né? Isso é muito vigora bastante, né? De que o conhecimento tem talvez um auge, né? Tem um fim, né? Você até comentou isso, tem um fim que a gente precisa atingir, né? Um fim quase que único ali, né? Uma única forma de se ver toda a plenitude ali do conhecimento, né? E o que acontece? Muitas vezes o curso de graduação, né, a matriz curricular, ela é estruturada dessa forma. Então eu tenho essa disciplina, essa outra que tem como pré-requisito essa de trás. Por quê? Porque tem uma certa linearidade, essa linearidade nos conduz para uma plenitude maior. E o que acontece? A riqueza de uma universidade, né, de onde se encontram os diversos conhecimentos, os diversos saberes, é justamente você não ter essa plenitude total, né, essa certeza dessa plenitude, né, e você abrir para os diferentes conhecimentos, né, para as diferentes perspectivas. Então, eu lembro dessa conversa que a gente teve também, que você ficou um pouco assustado quando disse, mas eu não defendo que essa disciplina, que esse formato de disciplina seja o curso inteiro. Né? E você olhou assim para mim, né? Justamente por isso, porque tem que ter várias formas de se olhar para justamente eu, como sujeito, né, ir me colocando nessas várias formas de se pensar de acordo com a necessidade, com um certo propósito que eu tenho. Né? Tem o Bachelard, tem uma discussão um pouco desse tipo, né, do perfil epistemológico, né? De que você pode olhar para o conceito de massa, né? Você pode ter essa noção do conceito de massa, várias noções, né, de conceito de massa. Uma é aquela massa, aquela percepção, né, do conceito de massa que você usa num laboratório, né, em que você mede numa balança. Né? Outra é o conceito de massa de Dirac, que daí de repente aparece uma massa negativa. O que é isso? Entendeu? Bom, mas esse conceito de massa não corresponde de forma plena àquela outra percepção, ao conceito de massa que eu uso no laboratório quando eu meço na balança. Né? Mas eu tenho que ser adepto a um? Não, né? Eu não tenho que ser adepto a uma noção só. Né? Eu posso fazer o uso delas de acordo com o contexto. Né? Eu estou num determinado contexto ali, né, que eu vejo que tal percepção, né, tal forma de olhar para o conceito talvez seja mais adequado. Não vou nem dizer que mas talvez seja. Né? Só que você só tem isso se você tem contato com o diverso. Se para a gente, na graduação, for tudo uma linearidade, né, tudo uma construção, vem uma coisa em seguida da outra, a gente nunca vai a gente vai se afastar dessa percepção. Né? Não vou dizer que nunca, né, mas a gente vai se afastar dessa percepção de que pode ter pontos de vista diferentes, eles podem conviver, né, tem suas qualidades, cada ponto de vista. Né? Teve uma coisa que me marcou, até vou comentar nisso. Né? No meu mestrado, que eu trabalhei com ciência, tecnologia e sociedade, eu fui pegar a percepção do termo, o conceito do termo alfabetização científica e tecnológica, né? Advindo ali dos estudos de filosofia e sociologia da ciência. Então, eu construí lá uma percepção forte desse conceito.
E daí eu fui para um outro instituto, para uma outra faculdade de educação fazer doutorado, e eu vi que tinha uma professora que fazia um uso completamente diferente dessa percepção que eu tinha de alfabetização científica e tecnológica. E eu achava até meio raso ali, né? Parece que está meio superficial, né? Não está pegando essas bases, né? As bases que sustentam o conceito ali na filosofia e na sociologia da ciência. Daí eu comecei a parar e olhar e disse assim, poxa, mas ela faz um trabalho excelente. É maravilhoso o trabalho que ela faz. Né? E o conceito dela ali, que ela dá para a alfabetização científica e tecnológica, faz completo sentido ali dentro do contexto em que ela se encontra. Por que ela não pode usar desse formato? Por que tem que ser com esse viés que me sustentou e que fez esse caminho? Não, eu vou defender que ela faça uso desse jeito. Né? Posso ali debater com ela, que pode ter outros olhares sobre isso? Posso debater, ou não. Né? Eu posso deixar vigorar essa diversidade aí, porque colhe-se frutos bons, né? Digamos assim. Acho que isso seria um exemplo, né? Um pouco. É engraçado como, que nem, por exemplo, a situação ali que a gente estava comentando, que eu vim com uma visão empolgada de que é isso, e daqui a pouco tu deu uma freada assim, tá, mas não é em todos os momentos que é esse. E eu acho, ao menos para mim, é engraçado, assim, porque ao mesmo tempo que eu enxergo isso, essa linha de trabalho como sendo uma coisa que deveria ser muito mais difundida e quase como sendo a principal, aí uma pessoa que nem tu que trabalha com isso há muito tempo me diz que não necessariamente tu tem que ser isso sempre. E aí aquilo para mim dá um choque assim. Mas ao mesmo tempo eu acho legal isso, porque eu nunca vou ter as coisas nunca vão estagnar assim. Então eu tô indo numa linha de raciocínio, de pensamento, daqui a pouco eu vou voltar, porque eu tenho que reformular aquilo, e eu acho que isso é uma das coisas que eu acho muito legal da ciência, assim, é isso, assim, tu não tem, o teu sentimento não importa muito, assim, ao mesmo tempo que não importa, ele é satisfatório esse não importa, eu não sei, é uma coisa muito estranha, porque tu tá indo, e aí, tá, mas eu acho isso, tá, mas não importa o que tu acha, pode ser de totalmente diferente. Eu acho que essas trocas, que nem tu comentou, por exemplo, eu acho que esse lado aqui é mais importante. E não é que ele deixe de ser importante, mas o outro também pode ser. E eu acho muito legal assim, esse processo, essas trocas. E que nem tu comentou, o ambiente da universidade assim, é muito importante para isso, assim. Mas, enfim. Mesmo o grande prejuízo, né, de um curso de graduação seria se o aluno acreditasse que atingiu uma certa plenitude. Né? Se ele acreditar ali no final do curso que ele atingiu uma certa plenitude, né, talvez isso seja até prejudicial, porque se ele acredita nisso é que ele não percebe os outros ali. Né? Então, talvez isso não seja o ideal. Né? Talvez o ideal seja justamente, nossa, eu aprendi um monte, mas agora apareceram muito mais coisas novas. Né? O mundo se abriu de tal forma, assim, nossa, tô olhando de outra forma, né? Tô vendo, eu não tô satisfeito com as respostas. Né? Eu estou inquieto com as questões que estão vindo. Né? É que isso é muito engraçado, porque parece que tu vai, aprende sobre tal coisa, só que cada vez que tu aprende um negócio, chega num ponto, abre mais um leque com 30 mil outras perguntas, outras afirmações, outros conceitos, e aquilo nunca vai ter fim, assim. Pode estar pesquisando, sei lá, 30 anos o mesmo, sei lá, o mesmo inseto, o mesmo ser vivo, alguma coisa assim, mas sempre vai ter coisa nova sobre ele para aprender, assim. E isso é muito legal. Eu acho que talvez o que tu poderia fazer agora para ajudar o ouvinte, assim,
se tu pudesse nos deixar alguma indicação de leitura, algum direcionamento, algum filme, Tem, alguma coisa do tipo. tem um livro que eu acho que me impactou bastante, né, que é do Gerard Fourré, que é Introdução à Filosofia da Ciência, a Filosofia e a Ética da Ciência, a Construção das Ciências, o título é esse, a Construção das Ciências, Introdução à Filosofia e a Ética das Ciências, né? Alguma coisa assim. Esse livro realmente me impactou ali bastante, né, numa fase, foi no mestrado ali, né, mas me deu uma base, né, epistemológica, vou dizer assim, forte, né, mas ao mesmo tempo causou um certo a percepção de que há algo mais, né, nessa epistemologia, né, que há outros olhares sobre a ciência bem interessantes que vão para além da epistemologia, né? Então é bem interessante, trata de ética também, né? E a ética trazida ali é superficial, né, vamos dizer assim, mas tem uma questão bem relevante, né? Vou até comentar a questão que é rapidinho, né? Que ele comenta o seguinte, né? Que a ciência não tem como tomar decisões éticas. Por quê? Porque quem toma decisões éticas são pessoas, né? Os cientistas podem tomar decisões éticas, a ciência não. E ele exemplifica com a seguinte questão, né? A, tomar decisões éticas significa responder a seguinte questão: que sociedade queremos? Né? Então, isso é bem significativo para mim, né? Porque a gente tem que pensar que sociedade que a gente quer, né? E as decisões éticas que a gente toma caminham nisso, né? Que tipo de sociedade que a gente quer? Quais são os valores que a gente quer que estejam presentes aí na sociedade, que reverbere, né? Que impacte os outros. É muito bom esse livro. Só que ele parte de uma discussão bem epistemológica, bem interessante para chegar nesse fim aí, né? Então, essa é um livro aí de transição, talvez, né? Que é, defende o diálogo entre esses dois olhares, que é bem interessante, né? Perfeito, fiquei curioso aí, lerei. Muito bom. Bom, então, te agradeço muito pela presença, não sei se você quer deixar alguma mensagem final, falar alguma coisa, mas gostei muito do episódio, gostei da conversa, então te agradeço aí mais uma vez. Eu que agradeço a possibilidade aí, né? Agradeço os ouvintes aí, espero que gostem, né? Que não seja chato ouvir a gente aí, né? Me ouvir falar, né? Que eu falo demais, né? Agradeço a todos aí e agradeço o convite também, viu, Rodrigo? Um ótimo trabalho aí que vocês fazem, parabéns, viu? Perfeito, muito obrigado. Mas não, acredito que chato não é. É complicado, porque né, eu tenho interesse e não acho que é chato, mas né, às vezes podem achar. Mas espero que não. Mas então tá. Eu mais uma vez agradeço a presença de vocês, agradeço a presença do Alex. Peço que vocês acessem nossa revista online, a Bioquímica Como Ela É. Lá a gente publica os materiais. Acessem nossos outros episódios, tanto nas plataformas de streaming quanto no YouTube. Então tem todos os episódios lá. E até uma próxima. Até uma próxima, pessoal.